Tem um ponto também, Jussara, que é importante destacar com você, que eu falei rapidamente anteriormente, antes dessa entrada do Theo, sobre a questão se o WhatsApp é rede social ou não é rede social. Em tese, para os advogados, não é rede social e o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria liberado para usar o WhatsApp. É isso, Jussara? Exatamente, Márcio. Isso está na página 9, em que eles falam, os advogados alegam o seguinte, que essas mensagens que foram trocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, elas não tem nada de mais nelas, porque apesar do conteúdo, que até os advogados citam isso, que foi altamente publicizado, explorado na imprensa, nas manchetes de jornais, isso nunca não configura um crime, segundo a defesa. E cita o seguinte, olha, que o Bolsonaro nunca esteve proibido de usar o WhatsApp, trocar mensagens ou de se manifestar. O relatório da Polícia Federal, ele acaba apontando que Bolsonaro enviou ali vídeos, mais de 300 vídeos, 300 mensagens enquanto já, nesse processo todo desse inquérito. E aí, o argumento era o seguinte, inclusive, que até o dia 17 de julho, Bolsonaro podia conversar livremente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive sobre a sucessão de eleições. E tem um outro ponto aqui que me chama bastante atenção, logo em seguida aí, que mostra que os advogados, eles falam que há desavenças, porque pontos que foram muito explorados foram justamente as discordâncias entre o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo, que está nos Estados Unidos, e aí eles citam o seguinte, os advogados, olha, de fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma atuação coordenada, servem mais às manchetes do que aos autos. Ou seja, eles dizem o seguinte, que esses diálogos revelados entre Bolsonaro e seu filho Eduardo, que mostrando essas desavenças, essas discordâncias, muitas vezes recheadas de xingamentos, como a gente mostrou aqui, com críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os advogados alegam o seguinte, que isso serve mais para as manchetes dos jornais do que aos próprios autos, ou seja, para o próprio processo. E aí, mais uma vez, o relatório volta a criticar, a defesa volta a criticar o relatório da Polícia Federal, dizendo o seguinte, que o relatório, ele acaba destacando esses desencontros de opiniões, as brigas familiares, entre pai e filho. E aí, mais uma vez, os advogados dizendo que tudo muito prontamente publicizado e publicado. Então, esse é um outro ponto também bastante explorado pela defesa, no sentido de dizer, para reafirmar aquele argumento, o primeiro argumento que abre a manifestação da defesa, de que se trata de um relatório político. Até eles falam, que é um manifesto político, uma resposta política, uma perseguição política. Então, esse ponto também foi muito destacado para mostrar que essas conversas que foram destacadas no relatório da Polícia Federal, elas servem muito mais para a repercussão, para um espetáculo. Até trouxe essa informação aqui, que logo no início, logo depois de divulgado o relatório da Polícia Federal na quarta-feira, conversando com aliados, pessoas muito próximas do ex-presidente e também do deputado Eduardo Bolsonaro, eles diziam o seguinte, no primeiro momento, aquelas conversas, aqueles xingamentos, aquelas conversas duras entre pai e filho chocou, inclusive pessoas muito próximas, mas que depois de algumas horas, eles passaram a avaliar que aquilo tinha esse argumento de servir como um espetáculo para detratores, que seria apenas ali o que eles, na época, na ocasião, eles me falaram, se tratar de um vazamento político. E aí o que a gente observa é que a defesa também pega essa linha para poder apresentar a sua resposta, contestar o relatório da Polícia Federal.